Tá tudo certo aí, Gustavo? Tudo certo? Acho que Então sim. vamos começar, né? Então, bom dia a todos. Queria agradecer ao Gustavo que se prontificou a preparar para a gente, na nossa educação continuada, essa aula de ultrassonografia pulmonar point of care em tempos de Covid. A palavra é sua, Gustavo. Pode ir. Bom dia. Primeiro, agradeço o convite aí de participar da reunião científica. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico anestesista do hospital. E hoje eu vou falar, como o Adriano disse, né, sobre o uso da ultrassonografia pulmonar de uma forma geral e aplicada ao Covid-19, né, que é o que nós estamos passando atualmente. Não tem conflito de interesse, né, na apresentação. Então, aqui, essa apresentação, ela tem por objetivo apresentar os princípios básicos da ultrassonografia pulmonar, né? Eu vou mostrar como que se faz um exame sumário, que é um exame rápido, mostrar os sinais das principais doenças aí de importância, tanto para a gente da anestesiologia, quanto para o departamento de emergência, quanto para a terapia intensiva, né? Apresentar um protocolo geral de fechamento diagnóstico, que foi montado pelo idealizador do método, né, que é o chamado protocolo Blue. E aí, na segunda parte, nós vamos discutir aí a importância do exame como uma ferramenta diagnóstica, de monitorização, estratificação e de tomada de decisão aí nos pacientes com Covid-19. E, por último, apresentar um protocolo que foi de ultrassonografia pulmonar, que foi direcionada para pacientes com Covid-19. Então, começando, né, falando sobre ultrassonografia pulmonar, é um exame rápido, simples, beira-leito, né? A gente leva o equipamento até o paciente. É um exame que tem como grandes vantagens não ter emissão de radiação ionizante, não precisa deslocar o paciente, a gente desloca o equipamento e pode ser feito tanto com o equipamento convencional quanto com os equipamentos portáteis, né? Aqueles parecem até telefones celulares mesmo. É um exame de uma sensibilidade e especificidade muito boas, melhores do que a radiografia de tórax e quase semelhantes ao padrão ouro, que seria a tomografia de tórax, né, para a maioria dos diagnósticos, que nós vamos precisar tomar alguma conduta ali imediata frente a pacientes críticos, né? E é um exame de baixo custo. O equipamento ele tem um custo muito inferior a das outras modalidades de imagem. O idealizador foi esse autor, né, o Daniel Lichtenstein. Em 2014, ele publicou esse artigo mostrando as imagens, né? Então, para começar, vamos falar um pouquinho de ultrassom, que nem todo mundo está habituado, né? O ultrassom nada mais é, né, do que ondas sonoras acima do espectro audível, do audível humano, né? Seria acima, com a frequência acima de 20 kHz. Os nossos equipamentos médicos, eles trabalham em torno de 2 a 15 MHz. E essas ondas são ondas sonoras, ondas mecânicas, né, que vão provocar compressões e rarefações dos tecidos à medida que eles vão sendo transmitidos, que essa onda vai sendo transmitida ao longo dos tecidos. E parte vai retornar formando a imagem. E como que ocorre a formação de imagem, né? Como que o equipamento trabalha, né? É importante a gente ter uma noção. Então, ele trabalha por meio de um efeito chamado piezoelétrico, né? Esse efeito piezoelétrico é um efeito que alguns materiais, né, principalmente cristais de quartzo, eles apresentam. No transdutor do ultrassom, a gente tem esses cristais alinhados, né? E esses cristais, ao sofrerem uma diferença de potencial que é gerada pela máquina, eles conseguem vibrar em uma dada frequência, né? Que aí é regulada pelo equipamento. E essa vibração vai originar uma onda mecânica, uma onda ultrassonográfica, que ela vai viajar e transitar ao longo do tecido, provocando compressões e rarefações dos tecidos. Essa onda, quando ela chega no tecido, ela pode sofrer as mais variadas transformações, ela pode atenuar, refratar e parte vai refletir. E o que reflete, retorna até o equipamento, até o transdutor. Então ele funciona como um emissor e como um receptor. E ao retornar, essa onda vai provocar a vibração desses cristais de quartzo. Esses cristais de quartzo, pelo seu efeito piezoelétrico, vão gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai ser interpretada pelo software do equipamento como uma imagem. E como qualquer onda, né, as ondas ultrassonográficas vão ser
caracterizadas, né, de acordo com a sua frequência, com a sua velocidade de propagação, com o comprimento de onda, né, que tem relação com a frequência, é uma relação inversa, e a amplitude, né? Então, falando brevemente, a frequência, como a gente vai lembrar da física, né, ela representa a quantidade de ciclos por segundo, medida em hertz, ou os seus derivados, kilohertz, megahertz, e ela vai depender da fonte emissora, né? Então, depende do probe, do transdutor que eu escolho. E ela vai determinar o quê? O grau de penetração e resolução das imagens. Então, quanto maior a frequência, menos essa onda vai penetrar no tecido. Então, probes de alta frequência são adequados para avaliar estruturas superficiais. Probes de baixa frequência são adequados para avaliar estruturas profundas. Isso nós vamos ver ali na avaliação do pulmão. A velocidade de propagação ela vai depender do meio em que a onda se propaga, né? Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem duas fontes emissoras diferentes, que são frequências diferentes, e que ao viajar no músculo, elas vão viajar com a mesma velocidade. Já se eu tenho a mesma fonte emissora em meios diferentes, quanto mais sólido o meio, mais rápido essa onda viaja. A gente consegue observar nessa figura aqui que os diferentes tecidos, de acordo com a sua densidade, têm velocidades diferentes de trânsito de onda. Então, o ar tem velocidade baixa, né? E o osso, que é uma estrutura mais sólida, tem uma velocidade mais elevada. A amplitude... Só um instante. Pode falar. Habilita o vídeo, por favor. Tem câmera horizontal, fica melhor de... O vídeo? É. Espera aí. Pode seguir aí. Deixa eu iniciar aqui. Apareceu? Apareceu, beleza, valeu. Então, vamos lá. Então, vamos dando sequência, né? A amplitude. A amplitude ela vai representar o tamanho da onda, né? Que retorna até o equipamento. E ela é medida em decibéis, com uma frequência logarítmica, né? Que é uma medida logarítmica. Ela vai representar o quê? A energia do sinal que retorna. Quer dizer, quanto mais onda retorna para o equipamento, né? Maior vai ser a amplitude, e numa escala de cinzas, que é o que vai determinar a imagem, né? Ela vai voltar com um aspecto mais branco, mais voltado para o branco aqui. Quanto menor a quantidade de ondas que retorna, né? Mais voltada para o escuro, para o preto, né? E dois modos de imagem vão ser importantes para a gente conseguir interpretar o ultrassom pulmonar. O primeiro modo é o modo B, que é o modo brilho, né? Que é aquele que aparece já no equipamento quando a gente liga, né? E ele é originado, ele cria uma imagem tomográfica da estrutura que a gente está avaliando, né? E ele nada mais é do que a combinação, né, das ondas que são emitidas e recaptadas por todos os cristais ali alinhados no probe de ultrassom. Então, a composição dessas imagens, né, como a gente pode ver nesse esquema, vai formar a imagem do modo B. Diferente do modo M. O modo M é quando a gente seleciona apenas um cristal. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem uma linha aqui que vai determinar que a gente consegue selecionar só esse cristal aqui. E ele vai representar o movimento da estrutura ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver aqui uma imagem cardiográfica, né? E à medida que o coração ele vai contraindo e relaxando, a gente consegue observar essas modificações aqui no modo M, que é o modo mais adequado para avaliar estruturas e movimentos mais rápidos. Bom, e a ultrassonografia pulmonar? Durante muitos anos, a avaliação ultrassonográfica do pulmão ela foi esquecida, né? Ela não foi utilizada por conta de algumas estruturas, de algumas características do pulmão. A primeira dela é o fato dele estar localizado dentro da caixa torácica, em volta por cartilagens ou ossos, né? E estruturas musculares, o que dificultaria a gente obter uma janela de insonação adequada, né? E o outro motivo é que, como a gente viu lá na formação da imagem no ultrassom, uma onda ela tem que atravessar os tecidos, né? Bater no tecido, encontrar o tecido a ser avaliado, e parte dessa onda tem que retornar ao equipamento para poder formar a imagem, né?
E quando a gente tem grandes diferenças de impedância entre dois meios, como acontece com tecido mole e ar, que é o caso do pulmão, a maior parte da onda ela bate numa estrutura e retorna sem atravessar, sem sonar o pulmão propriamente dito, né? Então é isso que acontece, por exemplo, com um pulmão normal. A onda ela bate na pleura e reflete quase toda, 99% da onda reflete quando a gente tem uma interface tecido mole e ar. Mas o que você observou, né, é que alguns artefatos, e são formados até artefatos nesse caso, eles são úteis para poder a gente deduzir se o pulmão está normal ou não. E à medida que ocorrem doenças que acometem o pulmão, o conteúdo de água desse pulmão ele vai aumentando. E aí, ó, como a gente pode observar aqui, ó, quando a gente tem uma interface tecido mole e água, já diminui muito a quantidade de onda que é refletida. Quer dizer, já começa a ensonar o parênquima pulmonar. E aí a gente consegue visualizar ele. Então, isso a gente vai observar aí mais para frente. Então, probe que a gente vai utilizar. A gente tem 3 tipos de probe que são adequados para avaliação pulmonar. O primeiro é o probe linear, que é um probe de alta frequência. Então, como eu tinha falado anteriormente, ele é útil para avaliar estruturas superficiais. Então, ele vai ser um probe útil para avaliar pleura. Já os probes curvilíneos, né, ou convexos, e o probe setorial, que é o de ecocardiografia, eles são probes de alta frequência, de baixa frequência, que vão ser úteis para avaliar estruturas profundas. Então, eles são úteis para avaliar o parênquima pulmonar. Uma técnica descrita por Daniel Lichtenstein, né, é mais para sistematizar o exame, mas é importante que a gente avalie o pulmão como um todo, né? O examinador ele espalma as 2 mãos no tórax do paciente, né, de forma que o 5º dedo dele fique tangenciando a borda da clavícula e os terceiros dedos fiquem alinhados aqui na borda external. Então, o ponto que ele vai dividir em 4 pontos principais. O ponto 1 é um encontro entre o dedo anelar e o terceiro dedo. O segundo ponto é no meio do dorso da mão inferior do examinador. O terceiro ponto ele no encontro entre a linha axilar anterior e a borda do 5º dedo. E um ponto que eles chamam de ponto plebis, né, que é um ponto mais posterior. Ele é localizado aqui na altura do ponto 2, quando o ponto 2 encontra a linha axilar posterior. É só o norte, né? Não precisa ser necessariamente assim. Então, aqui mostrando, aqui ele está fazendo o exame com probe setorial, lembrando que é sempre na longitudinal, né? E com o indicador sempre apontando para cefálico, sempre. Aqui o indicador, né? Apontando para cefálico. E aí vamos começar com a interpretação das imagens. O primeiro sinal que nós vamos observar no ultrassom é o chamado sinal do morcego, né? O que ele é? Ele é a imagem tomográfica do espaço intercostal. A gente vê aqui, né, um corte tomográfico, né, mostrando aqui tecido mole, costelas, né, a musculatura, a pleura e o parênquima pulmonar logo abaixo da pleura. Pleura visceral e parietal a gente não consegue distinguir no ultrassom, a gente vai ver uma imagem só. E aí, nós vamos ter essa imagem aqui, que são as 2 costelas com suas sombras acústicas, né? Parênquima entre as costelas, e aqui a gente consegue ver a pleura. Acima é parte mole, abaixo seria parênquima. O que a gente está vendo aqui é um artefato, que nós vamos mostrar depois, né? Então, o sinal do morcego é porque isso aqui pareceria um morcego, vamos dizer assim. Então, é só para mostrar que a gente está com a imagem adequada para avaliar o parênquima aqui entre as 2 costelas, naquele espaço intercostal. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar, né, começando de superficial para profundo, nós vamos avaliar a pleura, né? Então, a pleura é essa linha branca, né, brilhante, lisa, né, e fina, geralmente com menos de 0,3 milímetros. E o que nós vamos avaliar primeiro é o deslizamento pleural normal. Então, a gente consegue observar no vídeo aqui, ó, que a pleura desliza. Não consigo distinguir visceral de parietal, mas eu vejo que ela desliza. Então, no indivíduo que ventila normal e tudo, nós vamos observar que há o deslizamento pleural. E se eu jogar um modo M nessa pleura, mostrando aqui o cristal, nós vamos observar essa imagem aqui, que os tecidos moles eles vão ficar igual uma linha horizontal contínua, né? E abaixo da pleura a gente vê uma estrutura mais borrada, né?
E esse sinal é chamado de sinal da praia, porque é semelhante ao mar, né? E a areia da praia, à medida que a maré vem e volta. Então, convencionou-se chamar isso de sinal da praia, que é um sinal de deslizamento pleural normal ao modo M. Já quando nós temos um deslizamento pleural ausente, né? A gente vai ver nessa figura aqui, a gente consegue ver que não há deslizamento pleural aqui nessa região. E aí, a gente pode jogar o modo M e ver que o sinal da praia desaparece, né? Fica tudo igual à estrutura mole, que não movimenta aí com as incursões respiratórias. E esse sinal recebe um nome. Esse nome é sinal da estratosfera ou sinal do código de barras, que fica igual um código de barras aqui embaixo, né? Abaixo da linha pleural. E aí, né, terminando a avaliação da pleura, a gente, depois que observa, né, se for observado aí que não há movimento pleural, a gente tem que distinguir uma entidade que é importante, que é o pneumotórax. E para isso, a gente vai utilizar dois sinais aí que são importantes, né? A gente vai passar o modo M, né, na estrutura pulmonar, e aí nós podemos ter dois sinais. Um que é o pulso pulmonar. O que é o pulso pulmonar? Ele é a reflexão, né, o movimento do parênquima a cada batimento cardíaco. Então, o batimento cardíaco, essa onda do batimento, ela vai ser transmitida pelo parênquima, vai fazer movimentar o parênquima em alguns instantes aí, à medida que tem contração e relaxamento do coração. E isso vai gerar esse sinal. A gente tem aqui sinal do código de barras alternado com o sinal da praia, né? Esse é o chamado pulso pulmonar. E esse sinal, ele exclui pneumotórax. Em contrapartida, esse outro sinal, ele confirma pneumotórax, que é o ponto pulmonar. O que é o ponto pulmonar? É a transição entre um sinal da praia com o sinal da estratosfera. Então, essa ponta de transição aqui, eu consigo afirmar que para cá eu tenho pneumotórax, que não tem movimento pleural, né? Então, esse é um sinal importante. E aí, passando a avaliação do parênquima, a gente vai começar a avaliar alguns sinais, né? O primeiro dele são as linhas A. O que são as linhas A? As linhas A são um artefato de reverberação da pleura, né? Quando o pulmão está cheio de ar, o som ele vai bater na pleura e vai ser refletido, como a gente viu nos slides iniciais. E isso é semelhante ao a gente gritar numa sala vazia. O som ele fica ecoando, ele fica reverberando. E aí ele não passa para o parênquima e forma imagem. Ele fica sendo transmitido e refletido, né? Então a gente consegue ver que essa pleura ela começa a ser refletida abaixo aqui, ó. Então, o que caracteriza a linha A? É um artefato de reverberação da pleura, e a gente observa que essas distâncias, né, são iguais, são pontos equidistantes. Então, quando o pulmão está cheio de ar, a gente tem linhas A que vão se repetindo aí ao longo do parênquima pulmonar, né? E vai indicar a presença de ar entre as interfaces. À medida que a gente tem aumento do conteúdo de água pulmonar, começa a aparecer um outro artefato, que são as linhas B. A gente lembrar da estrutura do pulmão, né? O pulmão é dividido em lóbulos, né? E nesses septos interlobulares a gente tem vasos. E esses vasos e esses septos, eles não são visíveis ao ultrassom normal. À medida que aumenta o conteúdo de água, esses septos começam a espessar, eles começam a ser visualizados no ultrassom, eles entram na capacidade resolutiva do ultrassom. E vão ser visualizados como artefatos em cauda de cometa, né? Hiperecóicos em cauda de cometa e que partem aqui da linha pleural, em direção à profundidade do parênquima. E essas linhas B, eu vou mostrar nesse vídeo aqui, elas caracteristicamente elas se movem com movimento pleural, né? E elas indicam a ausência de ar abaixo da pleura, então também exclui pneumotórax. E até 3 por espaço intercostal é considerado normal. Acima de 3 é considerado patológico. Então, nas regiões mais basais, né, do pulmão, as regiões mais dependentes, a gente pode ter até 3 linhas B, ao invés de ter padrão de linha A, por conta do aumento da vascularização, né, por conta da gravidade, né? Passando para frente,
À medida que aumenta mais o conteúdo de água desse pulmão, eu começo a visualizar o parênquima. Então, aqui, ó, pulmão repleto de ar, eu tenho linhas A. Começa a aumentar o conteúdo líquido, começa a aparecer linha B. Aumentou mais o conteúdo de líquido, eu começo a ver parênquima. Então, aqui, o parênquima ele vai ter um aspecto de órgão sólido, né? Um aspecto de fígado ou de baço. E à medida que vai aumentando mais ainda o conteúdo de água, eu posso ter derrame pleural. Então, aqui a gente vê a linha diafragmática, parênquima pulmonar colabado, e aqui anecóico seria um derrame pleural. E aí, com o processo de consolidação pulmonar, eu posso ter duas imagens que caracterizam a consolidação pulmonar, além da visualização do parênquima, né, que a gente vê aqui, que são os broncogramas aéreos, que são essas estruturas hiperecóicas aqui, branquinhas, né, no meio do parênquima. E a gente pode ter um outro sinal, que é o sinal do retalho, né, que também representa o aumento de conteúdo de líquido aí. São essas bordas irregulares aqui, diferenciando uma região um pouco mais hiperecóica de uma hipoecóica. E aí esse protocolo, que foi criado pelo Lichtenstein, né, ele leva em consideração o que a gente observou. Então, a primeira coisa que ele avalia é o deslizamento pleural, né? Diante do deslizamento pleural, posso encontrar um padrão de consolidação, que eu já vou fechar um diagnóstico aí de pneumonia, dependendo da clínica do paciente. Lembrando que o exame de ultrassom é uma extensão do exame físico, eu preciso correlacionar com a clínica. Se o meu deslizamento pleural é presente, eu posso ter dois perfis, ou perfil A ou perfil B. O perfil A, né, quer dizer, o pulmão está deslizando e está com quantidade de ar adequado, né, naquele pulmão. Frente a um paciente com dispneia, eu tenho que avaliar o quê? Os membros inferiores, pode ser um quadro de TEP, ou pode ser um quadro de doença de condução das vias aéreas, né, uma asma, um DPOC. Então, eu vou avaliar. Se eu avaliar as veias dos membros inferiores, elas estiverem trombosadas, pronto, fechou o diagnóstico, né? É embolia pulmonar. Se elas estiverem livres, eu vou avaliar aquele ponto mais posterior, para ver se eu não tenho sinais de pneumonia. Então, se eu tiver ali sinais de consolidação, aumento do conteúdo líquido, né? Mais que 3 linhas B, etc., eu estou diante provavelmente de um quadro de pneumonia. Já se eu tiver sem essas características, eu posso estar diante de um quadro de obstrução de vias aéreas, né, de asma ou DPOC. Se meu deslizamento pleural está presente, eu tenho perfil B, provavelmente eu estou diante de um quadro de edema pulmonar, aumento de líquido, né? Agora, se eu vou para o braço da direita aqui do fluxograma, né, se o meu deslizamento pleural está ausente, eu também posso ter perfil A ou perfil B. E aí eu ponho uma linha para diferenciar do braço esquerdo do algoritmo. E aí, se eu tiver um perfil B, né, quer dizer, aumento de conteúdo líquido, provavelmente é um quadro de pneumonia. Já se eu tiver um perfil A, a linha, né, eu vou procurar aqueles dois sinais que eu tinha mostrado, se eu tenho ponto pulmonar ou não. Se eu encontrar ponto pulmonar, é pneumotórax, é quase 100% de sensibilidade. Se eu não tiver ponto pulmonar, eu posso partir para outras modalidades de imagem para definir melhor o meu diagnóstico. Como que eu vou aplicar isso aqui no contexto da Covid-19? Bom, para começar, né, falando das vantagens do uso do ultrassom na Covid-19, eu vou mostrar alguns trechos dessa correspondência que foi publicada no Lancet, né, no 20 de março de 2020. A gente estava com a pandemia aumentando lá em São Paulo, mas lá na Itália estava tendo morte a rodo lá, né? E aí esse autor não é um autor italiano, né? Então eles estavam bem lá no epicentro da epidemia na época, né? E aí ele define algumas questões aí. O título é bem interessante, né? Menos estetoscópio, mais ultrassom. E aí ele coloca algumas opiniões dele aí de acordo com o que já tinha descrito sobre ultrassom pulmonar na literatura, né? Então, uma das vantagens do uso da ultrassonografia seria exatamente manter a segurança das equipes de saúde dos pacientes internados. E como eu não preciso deslocar o paciente até o setor de radiologia, eu evito a dispersão nosocomial do vírus. Lembrando que o padrão, né, de diagnóstico, né, é tanto o PCR quanto a clínica associada à imagem da tomografia, né? Raio-X de tórax não é tão importante, mas a tomografia sim. O outro aspecto que ele coloca, né, nesse editorial
é que o método ele permite ou garantir ao paciente o direito de ter uma avaliação e um cuidado de alto padrão, né, sem abrir mão da segurança da equipe cirúrgica, da equipe de saúde, né, e dos outros pacientes internados. É um método de alta acurácia para detecção de patologias pulmonares, como já foi provado extensamente na literatura, né, desde que foi descrito pelo Lichtenstein. E, finalmente, né, eles concluem, né, que eles acreditam que pode diminuir o risco aí das equipes de saúde, da exposição dos cuidadores de saúde à contaminação, né, exposição ao vírus, garantindo aí uma avaliação de alta qualidade, né? Então, ele sugere a realização desse exame, do exame ultrassonográfico pulmonar, assim, de forma bem incisiva. Então, mostrando aqui, né, uma imagem da própria correspondência, né? O exame ele é feito com paramentação completa, a gente protege, que ele usa um ultrassom portátil, pode ser utilizado o equipamento convencional, e é feita a proteção desse equipamento, né? E trocada a proteção e feita a higienização do equipamento a cada paciente. Então, só para relembrar, né? A doença pelo coronavírus, né? O coronavírus ele é um vírus de RNA, família dos beta-coronavírus, cujo reservatório são mamíferos, né? Acredita-se que originados de morcego. Esse vírus ele tem uma letalidade menor do que a da SARS, né? E da febre do Oriente, porém ele tem um grau de contaminação muito alto, né? Muito maior do que esses dois, o que determina uma pressão importante nos sistemas de saúde. Então, o vírus ele tem essa estrutura, né? Ele tem algumas proteínas, proteína do envelope, proteína spike, que é essa proteína da coroa, né? Proteína de membrana, proteína do nucleocapsídeo. A proteína spike, que é importante, que ela vai fazer o reconhecimento da célula e vai ser importante tanto para resposta imune quanto para a infectividade do vírus. Então, a doença ela é dividida em fases, ela tem 3 estágios, né? Isso eu acho que já foi falado em reuniões anteriores. A primeira fase, a gente tem uma viremia importante, começam os sintomas, né, da doença, né, sintomas gripais, ou o indivíduo pode permanecer assintomático. Na segunda fase, né, que é a chamada fase pulmonar, a gente começa a ter um aumento da resposta imune e lesão pulmonar, podendo levar até a fase 3, que é a fase perinflamatória, onde a gente tem uma tempestade de citocinas que vai levar aí a disfunção de outros órgãos e até o óbito. Então, aqui mostrando o esquema da infecção, né? O vírus, proteína spike, ela vai se ligar na enzima conversora de angiotensina 2, né? Que é uma enzima que converte a angiotensina 2 em angiotensina de 1 a 7. Ele internaliza, né? Entra na célula hospedeira, geralmente pneumócito 2. Nós vamos ter aqui uma depressão desses receptores e um excesso relativo de angiotensina 2, que é vasoconstritora, pró-inflamatória e pró-trombótica. Isso vai gerar tanto lesão inflamatória do parênquima pulmonar, quanto uma lesão isquêmica, né, por disfunção endotelial, com vasoconstrição e trombose. E essa lesão por trombose, né, e inflamatória pode levar a uma lesão por isquemia e reperfusão, que vão gerar um aumento aí do conteúdo de líquido do pulmão, chante pulmonar, né, e doença intersticial, que é o que a gente observa aí com o progredir da doença. E aí, os pacientes, eles podem ser classificados em assintomáticos, leves, moderados, graves ou críticos, né? O que vai determinar isso? Sintomas e exames. Então, assintomático é o paciente que não tem sintoma nenhum, não tem imagem torácica nenhuma, né, sugestiva, e tem um PCR positivo. O paciente que tem doença leve, ele é um paciente que ele tem sintomas de infecção de vias aéreas superiores ou sintomas digestivos, né, relatados aqui. À medida que vai aparecendo alguma imagem na tomografia de tórax, né, o paciente começa a ter pneumonia, mas sem hipoxemia evidente, a gente classifica como moderado. Começa a ter hipoxemia, né, saturação abaixo de 92 sem oxigênio, a gente vai classificar como grave. E o paciente que já tem disfunção orgânica importante, SARA, insuficiência renal, lesão miocárdica, coagulopatia, a gente classifica como paciente crítico.
E no ultrassom pulmonar, né, quais que são as imagens características aí da COVID-19, né? Lembrando que a doença pulmonar da COVID-19, ela começa na periferia do pulmão e vai progredindo em direção proximal. Então, isso facilita a visualização pelo ultrassom. Então, o que nós vamos observar? Né? Um aumento de conteúdo líquido, né? Aumento das linhas B. A gente pode observar um espessamento e irregularidade da linha pleural, consolidações subpleurais que vão evoluir com progredida doença para consolidações do parênquima mesmo, e caracteristicamente não costuma ocorrer efusão pleural. Então vamos ver aqui as imagens. Então, ó, primeira imagem, linhas B. Então o que a gente vai observar? Mais que 3 linhas B por espaço intercostal, e aqui a gente observa que a linha pleural é uma linha mais espessada, né? Que a gente consegue até medir, e irregular. À medida que vai aumentando o conteúdo de água desse pulmão, essas linhas B começam a se juntar, coalescer, até formar essa imagem aqui de pulmão branco, que tem correlação direta com as imagens de vidro fosco da tomografia. Aqui a gente observa o espessamento pleural. Essa daqui é uma imagem aumentada, né? Mas que a gente observa uma linha pleural normal. Se a gente fizer a medida, vai dar menos que 0,3 milímetros. E é uma linha branca, né? A linha pleural brilhante e lisa. Nessa imagem aqui, a gente observa que essa linha aqui, ela já não está tão brilhante, né? E ela tem umas irregularidades, ela não é lisinha. E aqui ele até fez uma medida, mas está em verde, aqui meio difícil de visualizar. E a gente observa que está 1,36 milímetros aqui, né? Então está espessada essa linha pleural. Então, à medida que vai progredindo, a gente começa a ter consolidações, que são essas imagens aqui hipoecogênicas, né? Ou pode ser hiperecóicas também, com um parênquima aqui em aspecto de pulmão branco, né? Aqui a gente consegue ver bem a transição entre área de pulmão branco, né? E área normal, né? Que a gente observa aqui as linhas A, né? Equidistantes, a gente observa aqui, ó, a distância a mesma, né? Podendo ir com progredir da doença evoluir para consolidações maiores, né? E até consolidar praticamente um lobo ou parte mais importante aí do parênquima. Então aqui um esquema mostrando, né? À medida que a doença se deteriora, né? A gente observa aqui, né, no indivíduo normal, a pleura lisa, linhas A, à medida que vai aumentando o conteúdo de água, começa a espessar a pleura e aparecer linhas B, mais que 3 por espaço. Aumentou ainda mais o processo inflamatório, a doença está agravando, deteriorando, começa a coalescer essas linhas B, começando a formar o aspecto de pulmão branco, e começa a surgir consolidações subpleurais, inicialmente menores que 1 centímetro. Posteriormente maiores, podendo consolidar um lobo pulmonar inteiro, né? E aí o pulmão começa a aparecer com um aspecto de víscera maciça, com broncogramas aéreos aqui que a gente observa nesse esquema. Então aqui a imagem mesmo, né? Aqui a gente vê linhas A, mostrando parênquima normal, começam a surgir linhas B, essas linhas B coalescem, começam a formar aquele aspecto de pulmão branco, e depois o processo de consolidação pulmonar, né? E à medida que vai ocorrendo melhora clínica, né, e melhora do parênquima pulmonar, a gente observa o processo reverso, né? O aumento da aeração pulmonar. Então, baseado nessas imagens aí, foi criado um protocolo lá na Nova Zelândia e na Austrália, né? Foi utilizado nos departamentos de emergência, em que eles se prepararam aí para essa pandemia, né? Na época que já estava começando a surgir lá na China. Que eles viram que ia ter uma pressão muito grande aí nos sistemas de saúde, então eles resolveram criar um protocolo para poder tentar desafogar. E um protocolo que deu certo, né? Haja vista que esses dois países controlaram bem a pandemia nos seus sistemas de saúde. Então, o protocolo CLU ele vai associar o ultrassom pulmonar, né, com a avaliação clínica do paciente. E aqui tem uma imagem aqui de uma parede de anestesia, mas aqui eu só quis mostrar como que se protege o equipamento, né? Se a gente usar um equipamento convencional, a gente vai colocar um plástico por cima desse equipamento para evitar a contaminação e a contaminação cruzada quando a gente for avaliar vários pacientes. Então, os objetivos desse protocolo, né? Primeiro, evitar sobrecarga do setor de radiologia,
evitar a disseminação nosocomial, né? E principalmente aí auxiliar o médico na tomada de decisão. Ele vai servir como uma ferramenta diagnóstica e como uma ferramenta de monitorização também dos casos duvidosos. Então, em que consiste esse protocolo? A gente vai avaliar o paciente sentado, a gente pode adaptar isso para paciente em decúbito também, na terapia intensiva, e a gente vai avaliar 6 regiões em cada pulmão. Então, como que eu vou fazer essa delimitação? Aqui eu tenho a linha do manúbrio, né? E aqui eu traço a linha axilar anterior, e eu vou dividir a parte anterior do tórax, com uma linha passando aqui pela região do mamilo, em tórax superior e inferior, né? Na região lateral, entre as linhas axilares anterior e posterior, da mesma forma, traçando a linha pelo mamilo, eu divido em região superior e inferior. E na região posterior do tórax, né, eu só sigo essa linha aqui do mamilo, e também divido aqui em região superior e inferior. Então, no total, eu vou ter 12 regiões para ser avaliadas, 6 regiões em cada pulmão. E aí eu vou dar uma pontuação para cada região, né? De acordo com o que eu observo de achado de gravidade em cada uma dessas regiões. Então, eu vou dar uma pontuação de 0 se eu tiver um aspecto normal, né? Linha A no campo, ou até 2 linhas B, por espaço intercostal. Dou uma pontuação de 1 se eu começo a ver linha B, né? Mais que 3 linhas B, e bem espaçadas. Quando elas começarem a coalescer, eu tenho padrão de pulmão branco, eu já dou uma pontuação 2. Se eu visualizo consolidação, pontuação 3. Então, o máximo que se chega são 36 pontos, né? Seriam 3 pontos para cada região. Então, aqui mostrando, né? Pontuação 0, quando eu vejo linha A, não tem espessamento pleural, máximo 2 linhas B, começa a ter máximo 3 linhas B, né? Se eu começo a ter mais que 3 linhas B, espessamento pleural da pontuação de 1, essas linhas B começam a coalescer, começa a aparecer consolidação subpleural, abaixo de 1 centímetro, eu dou pontuação 2, aí começa a aparecer consolidações, broncogramas aéreos, né? Aí eu vou dar pontuação 3. Então, aí eu pego esses scores e jogo dentro de uma tabela que eles criaram, né? E aí eu consigo classificar esse paciente. Então, aqui, ó, o paciente normal, por exemplo, eu não vou observar achado normal, do parênquima inteiro, né? E aí, eu posso estar diante de um paciente que chega com quadro de espineia, né? E está com por exemplo, com uma DPOC ou com uma asma, né? E aí, se eu tenho decisão de não ofertar oxigênio para ele, baseado em parâmetros clínicos, né, esforço respiratório, saturação e tudo, eu posso mandar esse paciente tranquilamente para casa. Se eu preciso de suporte de oxigênio, eu tenho que pensar em outra causa. Provavelmente não é Covid, né? Ou pelo menos não está cometendo pulmão naquele momento. Já se eu tenho um paciente classificado como leve, né, em que os scores vão dar de 1 a 5, somando os scores de cada região, né? Eu posso estar diante de um paciente que não vai precisar de suporte de oxigênio, né? Tá com lesões que podem sugerir aí o acometimento pulmonar pelo COVID, mas eu posso mandar esse paciente para casa e fazer um follow-up dele. Se tiver pior, ele retorna. Não preciso manter esse paciente na instituição. Agora, se esse paciente tem classificação sugestiva de leve, né? Ou de moderado. Leve, precisando de suporte de oxigênio, né? Saturação mais baixas, alguns sinais de esforço e tudo, ou moderado, sem suporte de oxigênio, eu posso mandar esse paciente para casa desde que ele tenha acesso ao oxigênio fácil ou tenha oxímetro de pulso para poder avaliar a oxigenação. À medida que começar a cair, ele retorna para a instituição. Agora, se eu não tenho, eu tenho que considerar internar ele. Da mesma forma, o paciente com quadro sugestivo de ser moderado, né, precisando de suporte, eu tenho que admitir ele na enfermaria, no apartamento e começar a considerar a vaga de UTI. Então, já começo a mobilizar recursos aí para uma possível internação em UTI. Já diante do paciente com doença sugestiva de doença grave, quer dizer, mais do que 15, né? Se ele tiver sem suporte de oxigênio, não estiver precisando de oxigênio, eu posso monitorizar ele ainda no ambiente de enfermaria, fazer exame seriado e tudo e ver se ele tiver alguma deterioração, eu mando para a UTI. Se ele já estiver precisando de oxigênio, esse paciente deve ser internado na UTI. E o paciente que a gente vai mandar para a enfermaria, né, lembrar de sempre fazer o exame seriado dele, né, porque ele pode ter deterioração
da imagem, né, antes de ter deterioração clínica. E aí a gente já consegue adiantar aí o processo e mobilizar o recurso antes de estar diante de um quadro mais grave. Então, para concluir, é uma modalidade de imagem boa, tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa, é não invasivo, é rápido, em menos de 5 minutos a gente faz uma avaliação completa, consegue gravar as imagens e consegue fazer com esse padrão aí de scores, a gente consegue acompanhar, né, a evolução do paciente, né? É útil para o exame clínico, para direcionar os recursos, né, para o paciente com Covid-19, dá suporte principalmente ao emergencista ali, que está lidando com aqueles pacientes duvidosos, né, que ele, será que eu interno, será que eu não interno? Mando para a UTI ou não mando? É um método que ajuda a evitar a dispersão viral, porque a gente leva o equipamento até o paciente, né? E é extremamente útil, tanto para COVID quanto para outros diagnósticos, tanto no centro cirúrgico, na emergência e na UTI. E é isso. Muito bom, Gustavo. Obrigado. Excelente apresentação. Dá para entender bem aí o uso da técnica. Queria te perguntar uma coisa. Os convênios, isso aí faz parte do rol da ANS? Tem como solicitar? Enfim, o convênio libera? Você sabe, né, essa informação? Assim, convênio liberar o exame, né, pagar pelo exame, eu não sei te falar, mas esse exame ele é feito pelo próprio médico da UTI ou pelo médico do departamento de emergência. Você não precisa solicitar um radiologista para fazer, né? Ele é um exame que ele é feito pelo próprio médico que está avaliando o paciente. Então, em relação a pagamento de honorário para a realização do exame, eu não sei te falar, não. É porque, na nossa realidade, nem sempre tem disponível esse ultrassom nos setores, né? Acaba que, quando você quer uma avaliação, você vai solicitar, vai ter que subir a máquina, né? Algumas pessoas têm seu próprio ultrassom, você tem o Fabiano, enfim, outros têm. Mas eu acredito que é algo muito útil e vamos correr atrás para ver se a gente consegue fazer mais vezes, utilizar o método de forma mais corriqueira, né? Mais rotineira. Bem interessante, bem legal mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu queria fazer uma colocação, sabe? Na condução dos pacientes com COVID, na ventilação mecânica, em muitos momentos a gente encontra dificuldade de saber como está o estado funcional do pulmão. Ele é um pulmão muito heterogêneo e mesmo usando os parâmetros de mecânica ventilatória, que a gente é treinado para usar, esse tipo de informação nos ajudaria demais no dia a dia da condução dos pacientes. E nós, dentro da fisioterapia, particularmente, tivemos em alguns momentos muita dificuldade para entender o estado funcional dos pulmões. E eu cheguei a sugerir no grupo, né, a realização do ultrassom, e a gente não tinha a viabilidade naquele momento do expertise da pessoa. Então, o que eu queria sinalizar aqui é o seguinte: e se a gente tiver novos casos de ventilação mecânica e COVID, de repente, Gustavão, a gente criar um sistema para poder acionar você, cara, porque isso nos ajudaria demais lá no dia a dia, sabe? De ver quando está abrindo, quando está hiperdistendendo e quando começou a fechar. E são momentos muito de transição, esse pulmão de COVID oscila muito e nós tivemos muita dificuldade e isso nos ajudaria demais. Então, falar de público aqui, que se a gente criar um mecanismo assim, eu mesmo te chamo no WhatsApp, às vezes, Gustavão, nós estamos perdidos aqui, cara, e estamos precisando de uma interpretação além. Isso me ajudaria demais, eu tenho certeza disso, sabe? Então, parabéns pela aula, achei ela fantástica. Obrigado, estou à disposição e realmente, assim, é descrito aí na literatura que é muito útil para avaliar o pós-manobras mesmo, pós-adaptação em ventilação protetora, né? A gente consegue acompanhar, porque é inviável você ficar fazendo tomografia direto desses pacientes, né? Então, é um método que auxilia aí, a gente consegue ver o que está acontecendo. Gustavo? Maurício? Oi? Alô? Estão ouvindo? Tô sim. Gustavo, parabéns pela aula aí, muito legal, assim, impressionante como um método antigo, de vez em quando se descobre uma aplicação nova, assim, eu gosto mais dessas coisas, fico encantado, assim, com a curiosidade de alguém
partir para estudar uma coisa, porque a gente aprende que onde tem ar não tem ultrassom, né? Interessante. Bom, duas perguntinhas diretas aí. Como é que é a comparação ou a avaliação interoperador? Por que eu estou te perguntando isso? Pela próxima pergunta, como é que esse método serve para acompanhamento do paciente que chegou no estado crítico ou quase crítico, grave, para a gente ver se ele está piorando? Você mostrou como ele vai piorando e depois se ele está melhorando, o caminho de volta. É muito comparável entre um operador e outro? Porque eu vi aí a sugestão do Juliano da gente te acionar, achei ótimo, inclusive obrigado pela sua disponibilidade, mas eu fico pensando também se o nosso time de UTI, não sei se o Zé Onofre nos ouve, se eles não podem ser treinados, porque esse troço assim, é muito aplicável, muito rápido, né? Você está lá na UTI, vai lá e vê. Sim, então, aplicável na UTI e na emergência, né? E na emergência também. Então, como é que seria? Não sei se tem alguém aí do CRD também participando, mas porque eu sempre vou provocá-los, quando a gente vê um método novo, de aplicar ele no nosso serviço. Então, fiquei encantado, já quero saber aí, junto com o Juliano, não sei se o Renato ou o Ricardo Dyer estão aí, mas com você, para a gente já pôr isso na prática, assim, porque também não adianta a gente aprender e amanhã continuar tudo igual, né? Já que não tem que fazer nada, não tem que adquirir nada, a gente já tem tudo, não é isso? Isso. Aí, como você tinha me perguntado, Maurício, em relação à questão do exame, a diferença entre examinador, é um exame que, assim, ele tem uma curva de aprendizado muito rápida, não é um exame difícil de ser feito, né? Lógico que precisa de treinamento. Mas aqui, a partir do momento que eles começaram a sistematizar as regiões a serem avaliadas e dar scores, isso facilita demais, né? Porque isso facilita tanto a não ter essa diferença entre examinador, quanto a própria comunicação, né, entre as equipes. Um pulmão lobo superior, né, região anterior e superior começou a apresentar piora, ter linha B coalescente. De repente, com o tempo, a gente começa a observar que vai regredindo, né, como eu mostrei aqui, a deterioração ela segue uma linha, mas a melhora segue a linha oposta. Então, o que a gente observa quando o paciente vai melhorando é exatamente o contrário, né? A consolidação começa a resolver, diminui o conteúdo de líquido pulmonar, começa a surgir essas linhas B, né? E depois vai voltar ao estado normal do parênquima, né? Com o tempo. Então, isso tem correlação, tanto com piora quanto com melhora, né? Você tinha feito duas perguntas, né? Uma eu acho que foi essa, a outra, desculpa, eu não perdi aqui. Não, a outra tinha mais a ver com você respondeu da comparação interoperador e se ele serve no método de acompanhamento, né? E a outra era provocativa mesmo para a gente colocar isso em prática, porque eu estava aqui pensando se a gente pode fazer em outros pacientes que estão na UTI, já que ele não é invasivo, não tem risco. A gente pode fazer lá treinamento mesmo para aumentar o volume, né? Porque nós temos esse volume de paciente com diferentes características pulmonares todos os dias na UTI, não é, Juliano? Então, não podemos ficar aí no contexto do Covid exclusivamente, né? Mas para ir aprendendo lá na UTI. Era mais isso, nessa provocação. Certo. O Rafael está fazendo uma pergunta aqui, Gustavo. Não sei, o Rafael é residente lá do Hugo, R4 da Cardio. Vocês têm visto muito dos white lungs, né? Ele está colocando aqui que tem usado o protocolo Focus e Blue nos pacientes com Covid, e ele vê muito as linhas B, mas quando vê o tissue-like, parece que os pacientes já morreram. Então, assim, o que você pode dizer? Tem alguma experiência nisso, Gustavo? Não, porque eu não trabalho em UTI, né, na verdade. Então, eu não acompanho esses pacientes assim, né? Assim, a gente usa, às vezes, o ultrassom de pulmão para definir alguns diagnósticos ali no intraoperatório. Exemplo, cirurgias por vídeo que evoluem com pneumotórax, né? Ou até na própria reanimação com fluido, para ver se não está aumentando o conteúdo de água pulmonar. Agora, para COVID especificamente, não. Para COVID, um trabalho em terapia intensiva, então não tive experiência com esses casos. Na verdade, essa experiência que eu joguei aí são experiências dos chineses e principalmente
dos italianos, né? Os italianos sofreram muito aí com essa questão da Covid-19 e eles tiveram que pegar um método menos invasivo, que dispersasse menos vírus para evitar essa contaminação cruzada aí nos hospitais deles lá na época que a pandemia estava matando, igual está matando hoje no Brasil, né? 1.000 e tantos pacientes por dia. Mas eu não vi nenhum caso desse não, porque eu não tive contato com esses pacientes. Agora, ele tinha falado do protocolo FOX. O protocolo FOX é um protocolo interessante também para ser associado com ultrassom pulmonar, né? Porque esses pacientes podem fazer insuficiência de ventrículo direito, que você consegue visualizar, né, no eco focado, né? Então, associar os 2 métodos é muito importante, com certeza. O Rafael colocou aqui, ó, que o Zé Onofre fez com ele esses exames aí nos Covid-19, né? Então, eu acho que eles já estão utilizando lá na UTI. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Bom, acho que é isso, então. Muito obrigado mais uma vez, Gustavo. Excelente sua aula. Realmente muito útil e eu acho que nos instiga mesmo a procurar utilizar cada vez mais esse método que, como você disse, é muito acessível, muito viável do ponto de vista econômico e que traz enormes benefícios para os pacientes. Mais uma vez, obrigado. Uma ótima semana para boa terça-feira e vamos em frente. Beleza? Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo.